Quase ninguém te contou. É como abrir os olhos depois de um sonho longo. Como finalmente chegar à verdade. Como sair de um sistema que sempre te limitou. Mas existe algo que ninguém te prepara para enfrentar. A verdade não chega como uma recompensa. Ela chega como uma ruptura. Porque durante toda a sua vida, você construiu uma sensação de estabilidade baseada em algo que nunca foi estável. A ideia de que você está no controle, de que sabe quem é. A ideia de que existe um eu fixo guiando tudo. E no momento em que essa estrutura começa a falhar, não é só uma crença que desaparece, é o chão inteiro que começa a ceder. No começo, a percepção é sutil, quase imperceptível. Um pensamento surge e você percebe que não escolheu. Outro aparece e, novamente, não houve decisão. Então algo muda. Não no mundo, na forma como você observa que está acontecendo. A mente, que antes parecia o centro de tudo, começa a revelar um comportamento estranho. Ela não cria como você imaginava. Ela organiza, interpreta e responde o que já está acontecendo, mas não é a origem. E quando isso fica claro, uma sensação inesperada aparece. Não é paz, não é clareza absoluta. É um tipo de estabilidade silenciosa, porque tudo aquilo que antes parecia sólido, agora parece provisório. A identidade começa a enfraquecer. Aquela certeza que você carregou por anos começa a parecer frágeis. E surge uma pergunta que não tem como ser ignorada. Se isso não sou eu, então o que é? A mente tenta responder. Ela corre para criar novas explicações, novas ideias, novas formas de manter o controle. Mas nenhuma delas sustenta por muito tempo, porque agora você está vendo o processo, você está vendo a construção acontecendo, e quando você vê a construção, fica impossível acreditar completamente nela de novo. Esse é o ponto onde muitos recuam, porque é desconfortável permanecer nesse espaço. Antes, tudo era automático. Agora tudo é observado. Antes, você era levado pelos pensamentos. Agora você percebe eles surgindo. Antes, a emoção te dominava. Agora existe uma distância. E essa distância muda tudo. Mas também cria um vazio. Não um vazio negativo, mas um espaço onde a antiga identidade já não funciona. E a nova ainda não foi definida. Isso gera um tipo específico de sensação, uma mistura de clareza com desorientação. Você começa a perceber padrões, reações repetidas, ciclos mentais que sempre estiveram ali, mas nunca foram notados. É como enxergar o código por trás da interface e perceber que aquilo que você chamava de eu era apenas a execução desse código. Só que agora, algo em você percebe o código rodando, e isso muda completamente a experiência. Se você quer entender essa estrutura com mais clareza, recomendo o livro Redes, Protocolo Invisível, de Fabiano Alves. Um mapa das conexões invisíveis que molda sua experiência e mostra como operar isso com consciência e estratégia. Porque o problema nunca foi o pensamento existir. O problema era acreditar que era você. O problema nunca foi a emoção surgir. Era se identificar com ela sem perceber. Despertar não elimina o funcionamento da mente.
ele revela o funcionamento da mente. E essa revelação tem um impacto profundo, porque, de repente, você percebe que não precisa reagir automaticamente a tudo. Existe um espaço pequeno no começo, quase imperceptível, mas real, entre o pensamento e a ação, entre a emoção e a resposta, entre o impulso e o comportamento. E dentro desse espaço existe algo que sempre esteve ali, mas que nunca foi reconhecido. Presença. Não como conceito, não como ideia, mas como experiência direta. Algo que observa sem interferir. Algo que percebe sem precisar explicar. Algo que está ali antes de qualquer pensamento surgir. E quanto mais isso fica claro, mais a mente perde o protagonismo. Ela continua funcionando, mas já não dita tudo. Pensamentos continuam surgindo, e a mente continua transformando isso em narrativa, mas eles não têm mais autoridade absoluta. E é nesse ponto que o preço começa a fazer sentido, porque aquilo que parecia perda, na verdade era excesso sendo removido. A necessidade de controlar tudo, a necessidade de entender tudo, a necessidade de sustentar uma identidade fixa, tudo isso começa a cair, e no lugar surge algo mais simples, porém mais real. Você continua vivendo, continua pensando, continua sentindo, mas sem a mesma carga, sem o mesmo apego, sem a mesma identificação. Isso cria uma leveza que não depende de circunstâncias externas, porque não vem do mundo, vem da forma como o mundo é percebido. Mas essa não é a parte final da jornada. Na verdade, é só a transição, porque quando a mente deixa de ocupar o centro, uma nova questão emerge, algo ainda mais profundo. Se os pensamentos são percebidos, se as emoções são percebidas, se a própria mente é percebida, então existe algo além disso, algo que não pode ser visto como objeto, mas que está presente em todas as experiências, algo que não muda mesmo quando tudo muda. Essa percepção muda completamente a direção da busca. Ela deixa de ser sobre melhorar a mente, deixa de ser sobre controlar a experiência e passa a ser sobre reconhecer aquilo que sempre esteve presente, aquilo que nunca precisou ser construído, aquilo que não depende de nenhuma história. Então a pergunta final surge, não como teoria, não como filosofia, mas como experiência direta. Se tudo isso pode ser observado, quem está observando tudo isso agora? Você não está perdido.